meus amigos e minhas amigas! Está começando mais uma edição do Jornal do Fazendeiro. Hoje iremos trazer a história do queijo. Não há qualquer evidência conclusiva indicando onde teve origem a produção de queijo. Não se sabe se foi na Europa, na Ásia Central ou no Oriente Médio. Mas essa prática já havia se propagado por toda a Europa antes mesmo dos romanos. E, de acordo com Plínio o Velho, tinha se tornado um sofisticado empreendimento quando o início da formação do Império Romano. Propor uma data para a origem do queijo pode variar desde aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo, quando as ovelhas foram pela primeira vez domesticadas, até por volta de 3.000 anos antes de Cristo. Desse modo, a história do queijo começa com uma lenda há cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Segundo essa lenda, havia um pastor árabe chamado Canana, que precisava fazer uma viagem pelo deserto. Ele colocou o leite que havia acabado de ordenhar em um odre. Gente, odre é um saco feito com o estômago do cordeiro e é usado para transportar líquidos. Então, quando finalizou a jornada de Canana, ele foi beber o leite. Para sua surpresa, no lugar do leite tinha uma coalhada. Então, ali havia acontecido um processo químico de formação do queijo. Bom, como vimos, o primeiro queijo pode ter sido feito por pessoas no Oriente Médio ou pelos povos túrquicos nômades da Ásia Central, uma vez que peles de animais e órgãos internos inflados têm, desde os tempos antigos, servidos como recipientes para armazenar uma grande variedade de produtos alimentícios. É provável que o processo de produção do queijo tenha sido descoberto acidentalmente ao estocar o leite em um recipiente feito do estômago de um animal, resultando, como foi dito anteriormente, na transformação do leite em coalhada e soro pela quimosina do estômago. A produção de queijos pode também ter tido início independentemente disso, pela prensagem e adicionamento de sal ao leite coalhado a fim de preservá-lo. A observação de que o efeito de armazenar o leite em um recipiente feito do estômago de animal produzia coalhadas mais sólidas e de melhor textura. Isso pode ter levado à adição deliberada de coalho no leite. A mais antiga evidência arqueológica da produção de queijo foi encontrada no túmulo de Pitames, o prefeito da antiga cidade de Mênfis. O queijo, de 3.200 anos de idade, foi feito a partir de uma mistura de leite de vaca e leite de ovelha ou de cabra. Evidências de queijo também foram encontradas em pinturas de uma tumba egípcia, datando cerca de 2.000 anos antes de Cristo. É provável que os primeiros queijos tenham sido bastante ácidos e salgados, muito similares em textura ao rústico queijo cottage ou feta, um farelento e saboroso queijo grego. O queijo produzido na Europa, onde o clima é mais frio que do Oriente Médio, requer uma menor quantidade de sal para sua preservação. Nas condições de menor quantidade de sal e acidez, o queijo torna-se um ambiente propício para uma grande variedade de micróbios benéficos e mofos, que são os que dão aos queijos mais velhos seus sabores característicos. Recentemente, o Instituto Max Planck de Biologia Molecular e Genética da Alemanha analisou algumas peças descobertas no complexo de tumbas de Xiaohe, na China, e constatou serem blocos de queijo, sendo assim considerados um dos queijos mais antigos da humanidade e datadas de 1.650 anos antes de Cristo. A antiga mitologia grega creditou a Aristeu a descoberta do queijo. Aristeu, filho de Apolo e Cirene, era pastor, tendo ainda os títulos de o melhor apicultor.
A Odisseia de Homero, que foi escrita no século 8 a.C., descreve o ciclope fazendo e armazenando queijo do leite de ovelha e de cabra. Nos tempos romanos, o queijo era um alimento diário e sua produção uma arte muito desenvolvida, não muito diferente do que é feito hoje em dia. A obra escrita de Dererústica sobre as coisas do campo, de Columela, cerca do ano 65, descreve um processo de produção de queijo utilizando a coagulação do leite pelo coalho, separação do soro, salga e maturação. A Naturalis Historias, do ano de 77 de Plínio, dedica um capítulo, que é o capítulo 9, página 97, para descrever a diversidade de queijos consumidos pelos romanos do início do Império. Ele afirmou que os melhores queijos vinham das aldeias perto de Nimes, mas não tinham longa durabilidade e precisavam ser consumidos frescos. Os queijos dos Alpes e Apeninos eram notáveis por suas variedades, assim como ocorre hoje em dia. O queijo ligure era apreciado por ser feito apenas de leite de ovelhas, e alguns queijos produzidos nas vizinhanças eram muito pesados. O queijo de leite de cabra era um gosto recente em Roma, aperfeiçoados com o sabor medicinal dos queijos similares da Gália, através da defumação. Dos queijos da região fora do Império, Plínio dava preferência àquelas da Bitínia na Ásia Menor. Roma difundiu uma padronização de técnicas na produção de queijos por quase toda a Europa e introduziu sua produção em áreas onde não havia uma história anterior relacionada a ele. Quando houve o declínio de Roma e o comércio de longa distância diminuiu, o queijo na Europa ganhou uma maior diversificação, com vários locais desenvolvendo suas próprias técnicas de produção e de produtos. A Câmara Britânica de Queijos alega que a Grã-Bretanha possui aproximadamente 700 locais distintos de produção de queijos. A França e a Itália têm talvez 400 locais cada uma. Um provérbio francês diz que há um tipo diferente de queijo francês para cada um dos dias do ano. E Charles de Gaulle uma vez perguntou: como você pode governar um país no qual existem 246 tipos de queijo? Ainda assim, o avanço da arte da produção de queijo na Europa foi lenta durante os séculos que se seguiram, à queda do Império Romano do Ocidente. Muitos dos queijos mais conhecidos hoje em dia foram pela primeira vez registrados no final da Idade Média ou pouco depois dela. Queijos como cheddar foi por volta de 1500, parmesão em 1597, Gouda 1697 e Camembert em 1791. Voltando para o ano de 1546, John Haywood escreveu em Proverbs que a lua é feita de queijo verde. Verde pode não estar referindo-se aqui à cor, como muitos atualmente pensam, mas ao fato de ser novo ou imaturo. Variações desse sentimento foram por muito tempo repetidas, embora algumas pessoas presumam que este era uma crença no período anterior à exploração espacial. É mais provável que Haywood tenha cometido um disparate. Até a sua propagação moderna, juntamente com a cultura europeia, o queijo era quase desconhecido das culturas orientais, inexistentes nas Américas pré-colombianas e de uso apenas limitado na África submediterrânea, sendo generalizado e popular apenas na Europa e nas áreas fortemente influenciadas por suas culturas. Mas com a disseminação inicialmente através do imperialismo europeu e mais tarde da cultura e alimentação euro-americanas, o queijo tem aos poucos tornado-se conhecido e cada vez mais popular em todo o mundo, embora ainda raramente sendo considerado parte das cozinhas étnicas locais fora da Europa, do Oriente Médio e das Américas. A primeira fábrica para a produção industrial de queijo começou a funcionar na Suíça em 1815.
Mas foi nos Estados Unidos da América onde a produção em larga escala teve pela primeira vez real sucesso. O crédito normalmente vai para Jesse Williams, um produtor de laticínios de Roma, Nova York, que em 1851 começou a produzir queijo em forma de linha de produção, usando leite de fazendas vizinhas. Em poucas décadas, existiam centenas dessas associações de produtos lácteos. Na década de 1860, iniciou-se a produção em massa do coalho, e na virada do século, cientistas estavam produzindo culturas microbióticas puras. Até então, a bactéria da produção do queijo provinha do meio ambiente ou da reutilização de parte de uma quantidade anterior de soro. As culturas puras significaram um meio mais padronizado de produção do queijo. O queijo industrializado ultrapassou a produção artesanal de queijo no período da Segunda Guerra Mundial. E desde então, as fábricas têm sido as maiores fontes da maioria dos queijos na América e Europa. Atualmente, os estadunidenses compram mais queijo processado que real, industrializados ou não. Aqui no Brasil, temos grandes laticínios que produzem queijos de excelente qualidade e inúmeros tipos, havendo destaques para os queijos Minas, Frescal, Mozzarella, Trança, Provolone, Ricota, Prato, Parmesão, Cheddar e Gorgonzola. Algumas pequenas propriedades rurais possuem o costume de produzir queijo artesanal para consumo da família e amigos, e algumas vezes vendem na comunidade local. Bom, espero que tenham gostado. Deixem nos comentários qual é o seu queijo preferido. Nos contem também se na sua família vocês têm costume de fazer o queijo artesanal. Essa é a primeira de uma sequência de matérias sobre o queijo, incluindo receitas e preparos de cada um dos seus tipos. Contamos mais uma vez com o apoio de vocês. Já se inscrevam no canal, caso ainda não seja inscrito, deixem seu like e até a próxima!